coisa boa, dançar é tudo de bom, né, gente? Marcelo Grangeiro, ele arrasa. Ele vai voltar, hein? Aguardem. Mas agora vamos falar de saúde com ela, doutora Francine Mendonça, no quadro Entendendo o Cérebro. E hoje ela não está sozinha, tá, minha gente? Está acompanhada com o doutor Fausto Ferraz. Vamos falar sobre cateterismo cerebral no tratamento de AVC e aneurisma. Boa tarde, doutores. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Estão aí em casa. Olha, hoje nós vamos falar de saúde e eu trouxe aqui um convidado especial, o Dr. Fausto Ferraz, que vai falar para a gente sobre o cateterismo cerebral. Muitos de vocês já ouviram falar sobre aquele cateterismo do coração, né? Mas vocês sabiam que tem indicação para o tratamento de doenças do cérebro? Fausto, muito bem-vindo, tá? Obrigado. O Fausto, que é neuroradiologista intervencionista, médico do Hospital das Clínicas. Não é isso, Fausto? Mas antes, roda a vinheta. Então, Fausto, fala para quem está em casa. O cateterismo cerebral é semelhante a esse cateterismo do coração? Quais são as indicações? O cateterismo cerebral ele é muito parecido com o cateterismo do coração. A via de acesso é a virilha ou o punho do paciente. A diferença é que o catéter ele é direcionado até as artérias do pescoço ou do cérebro para fazer o estudo das doenças relacionadas às artérias e veias do cérebro. Excelente. Então, é o mesmo acesso, o mesmo procedimento, só que o local de acesso é outro, né? São as artérias e veias do cérebro. E quando a gente indica esse cateterismo cerebral, quais são as doenças que ele faz diagnóstico e que ele trata? Então, as principais doenças que a gente usa esse método, tanto para diagnóstico ou terapêutico, é o AVC e o aneurisma cerebral. Né? A parte diagnóstica ela é menos feita hoje em dia por conta de exames não invasivos, mas a parte terapêutica tem uma grande atuação do cateterismo para tratar aneurismas ou o AVC quando ele se instala, ou as doenças relacionadas ao que pode causar o AVC. É interessante isso que o Fausto falou, por exemplo, no meu consultório, né, como neurologista, muitas vezes na investigação de uma dor de cabeça, né, que a gente pede exames como estudo de vasos pela tomografia ou pela ressonância, a gente acaba detectando o aneurisma. Então, muitas vezes o aneurisma ele é detectado por um exame que não é o cateterismo, mas nós indicamos o cateterismo para tratá-lo, não é isso? Isso. Excelente. Me diga uma coisa, tem alguma contraindicação, alguma coisa que você tem que diga, opa, não pode fazer esse cateterismo? Então, o cateterismo ele usa contraste para que a gente consiga ver as imagens. Então, e é um contraste iodado. Pacientes que têm problemas renais podem ter o nível de função dos rins que impede a realização desse exame. Outro tipo de contraindicação relativa, que é muito raro hoje em dia, é a reação a esse tipo de contraste. Mas os contrastes novos, eles dificilmente dão algum tipo de reação e quando o paciente já sabe que isso faz parte do dia a dia do paciente, a gente tem medidas para evitar que essa reação possa acontecer. E ainda assim, quando acontece, são sintomas muito pequenos e que o objetivo do exame se sobrepõe ao risco da reação, que costuma ser alterações de pele, coloração da pele. Excelente. Pouco frequentes. Mesmo que o paciente ele tenha uma sensibilidade, uma alergia que você coloca, existe ainda, se a gente sabe antes, a possibilidade de tirar essa sensibilidade, de diminuir essa sensibilidade, essa alergia e seguir com o procedimento. Exatamente. Não é? Como ele falou que tem diferentes contrastes também, né, que podem ser. Os contrastes novos dão muito pouca reação. Ótimo. Isso era mais frequente décadas atrás, onde o tipo de contraste era mais associado a reações mais importantes. Hoje em dia, praticamente é inexistente
uma reação grave. As coisas estão avançando, né? Ainda bem, a medicina, a ciência. Mas vamos falar então, você falou do aneurisma, né? Tem indicação para o tratamento de aneurisma. Muita gente tem medo, né? Tem uma dor de cabeçazinha, olha, será que é um aneurisma? Mas fala para quem está em casa primeiro, o que é o aneurisma, né? As pessoas não sabem o conceito de aneurisma. O aneurisma é uma fragilidade na parede da artéria, onde se forma uma saculação, popularmente a gente chama de uma bexiga, e que ela vai crescendo até o momento que pode romper. Isso. E o aneurisma que já rompeu, ele tem uma mortalidade e uma consequência de dependência do paciente muito alta. Então, o aneurisma que é descoberto antes de romper, ele pode ser tratado para evitar essa gravidade que é um aneurisma que se rompe. O que o Fausto está falando é exatamente o AVC. Quando o aneurisma rompe, gera o AVC hemorrágico que a gente vem falando aí e por isso que ele coloca uma mortalidade, não é, uma morbidade muito grande, não é? Sequelas aí importantes, então é importante esse tratamento precoce, nessa detecção e tratamento precoce. Ele trouxe aqui, quando a direção me disse ok, a gente vai na tela, ver os procedimentos, já me autorizaram, vamos lá? Ele vai mostrar para vocês como é feito esse cateterismo, tanto no aneurisma quanto no AVC, né? Primeiro já tem na tela ali o AVC. Vocês sabiam, gente, que quando se tem, por exemplo, um déficit súbito, não é, Fausto? Perdeu a força do braço, dificuldade de falar, tontura súbita, perda de consciência, aqueles sinais de alarme do AVC. Você deve ir ao hospital. Por quê? Porque tem a chance de fazer um tratamento também pelo cateterismo cerebral, desde que você tenha indicação. Então, Fausto, fala para a população como é realizado esse cateterismo dentro do hospital, quais são as indicações? Como você bem disse, os pacientes que chegam com quadro clínico grave e em que exames de imagem detectam uma artéria entupida dentro do cérebro, que corresponde a uma área grande, existe um método de retirar esse coágulo que está obstruindo essa artéria por cateterismo. Então, o paciente é colocado na sala de exame, a maioria das vezes com anestesia geral, e a gente posiciona os catéteres ao nível do pescoço e um estente, como essa imagem que vocês viram há pouco, que se incorpora ao coágulo que está ali obstruindo aquela artéria. Esse estente retirado de forma aberta, que vocês podem ver aqui, retira o coágulo, reestabelecendo o fluxo para aquela área que estava com sofrimento de oxigênio ou de fluxo. Então vamos entender, olha, teve um AVC, entupiu uma artéria, né? Que nem aquela mangueira que vai uma pedrinha, entope e a água não chega na grama. A célula morre do cérebro, esse é o AVC. O AVC isquêmico, por quê? Porque entupiu uma artéria, tá? Então vai até o hospital, por quê? Porque existe a possibilidade de, pelo cateterismo, aquele trombinho vermelhinho que está ali na tela que vai passar, ó, a gente retirar, profissionais como ele, né, fazer o cateterismo e retirar esse trombo, tá? Pelo cateterismo cerebral, não é isso? Perfeito. Então, uma indicação é o AVC. A outra é o aneurisma, né, Fausto? Como é que você trata? Porque assim, muita gente tem ideia que aneurisma é cirurgia, não é? Mas não, existe a possibilidade de fazer por cateterismo cerebral. Como é o tratamento? Atualmente a gente tem várias possibilidades de tratar um aneurisma cerebral por cateterismo. Mais de 90% dos aneurismas já tem alguma técnica disponível para que a gente não precise abrir a cabeça. Os materiais eles começaram a ser desenvolvidos na década de 90. Esse é o exemplo do que foi desenvolvido nessa época, em que a gente preenche o material com esse material o espaço do aneurisma, impedindo que o sangue entre naquele local. Existe uma outra técnica que a gente usa um stent semelhante ao que foi usado para retirar o coágulo, mas é um stent
com uma composição um pouco diferente, que muda o fluxo que entraria dentro do aneurisma. Então, aí a gente vê o stent posicionado na frente do aneurisma. Então, deixa eu entender. Aquela dilatação ali que nós falamos é o aneurisma. Exato. Não é isso? Então, para vocês que estão em casa, o aneurisma, a parede do vasinho fragilizou, não é? É ali onde pode romper. É onde pode romper, onde pode gerar um AVC hemorrágico, não é? Enfim. E aí, o que é que você está fazendo aí, Fausto? Você está colocando um stent, é isso? O stent, que é essa malha metálica, e veja o que ele promove. O fluxo que deveria entrar e sair pelo aneurisma, ele fica lentificado, e isso vira um coágulo que vai sendo reabsorvido em boa parte das vezes e o aneurisma deixa de circular. Nossa, gente, e com vocês isso estão ele vendo? impede o rompimento com a passagem do fluxo pelo aneurisma. Maravilhoso. Então, é um catéter que vai ali pela virilha ou pelo punho, vai até o cérebro, lança esse stent, que isola esse aneurisma, é isso? Isso, não é? Isolar ele da circulação. E são catéteres de menos de 1 milímetro de diâmetro, são extremamente delicados. É isso aqui que a gente está vendo, catéteres Exato. fininhos, vão até o cérebro e lança tanto aquela mola, não é, que pode preencher, quanto aquele stent. Exato. Cada aneurisma tem a sua indicação e a gente define qual o material que vai ser utilizado pelas características do aneurisma. Então, olha que importante, gente. Hoje em dia existe essa técnica, não é só cirúrgica, aquela técnica de abrir, não é? E, Fausto, esses pacientes, eles passam quanto tempo no hospital? É rápido? A internação geralmente? Como é? É um procedimento que dura em torno de 1 a 2 horas, em casos mais complexos um pouco mais demorado, mas a internação não passa de 1 a 2 dias. Os pacientes recebem alta no dia seguinte ou no mais tardar no 2º dia de internação. Então é um procedimento pouco invasivo, de recuperação muito rápida, em que o retorno às funções básicas dos pacientes acontece em cerca de 1 semana, 10 dias no máximo. Excelente. E pelo pouquinho tempo que nós temos, só cite outras doenças que pode tratar, né, Gi? Vamos sim, gente. Estou adorando o assunto. Parabéns, viu, por trazer um assunto tão pertinente, viu? Gostei bastante, bem ilustrado também. Só que a gente está com um tempinho um curtinho, pouco né? curtinho, então a gente pode marcar um outro dia. Mas a gente tem outras doenças, agora, né, Fausto? Tem estreitamento de da carótida. Todos os procedimentos que são feitos por cateterismo, sem ponto na pele e com uma recuperação bastante rápida. Tem outras doenças, tá, gente? Podem ser tratadas. Também. Bom, vamos dar o Instagram, então, dos doutores. Está primeiro da doutora Francine Mendonça, está aqui. Isso, DRA Francine Mendonça, tá? Mandem as suas dúvidas, tem vários conteúdos, não é? E Fausto? Doutor Fausto Ferraz. Fausto está aí na tela. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada a você. Daqui a pouquinho tem tarde. Pode juntar, gente, pelo amor de Deus, eu estou muito longe. Eu sei que vocês são doutores, tal, sério, mas pode juntar um pouquinho, né? Daqui a pouquinho tem tarde tópico Nani Venâncio. E amanhã tem mais Papo em Dia pra vocês, ok? Gente, não vou eles dançar piseiro. Não, mas aqui, ó, só balançando. Se quiser, pode dançar, mas não, obrigada. Ai, ó, dançou! Gostei! Toca aí, gostei! Para que hoje à noite eu vou